Fala guerreiros, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Pessoal, vocês andaram conferindo aqui no nosso canal alguns vídeos falando sobre a Panini, alguns problemas que estavam rolando, comunicado deles dizendo que vai ter melhoras. E nesse meio tempo, o canal Dois Quadrinhos recebeu aí 3 pessoas do marketing da Panini, dos mangás, dos quadrinhos da Marvel e dos quadrinhos da DC. E ele fez uma entrevista super bacana, uma live aí de 2 horas e 18, que eu vou deixar até o link aqui na íntegra para quem quiser conferir. Porém, como acaba ficando um pouco longo e as pessoas acabam não assistindo esse tempo inteiro da live, eu resolvi eu mesmo assistir inteiro, recolher os principais tópicos referentes ao mundo dos mangás e informações que sejam relevantes aos mangás para trazer aqui para vocês. Então eu elenquei todos os tópicos importantes dessa live, do que o pessoal falou, né? E separei para vocês aqui e também vou dar um pouquinho aqui da minha opinião, do meu palpite sobre alguns pontos que foram ditos nessa live pelo pessoal da Panini. Então, se você é novo aqui no canal, tá chegando agora, não se esquece de inscrever porque isso é muito importante e de quebra você já ativa o sininho para ficar por dentro aí das nossas novidades e é claro, né, você já deixa aquele like fortalecedor que ajuda muito aí no engajamento do canal para a gente continuar crescendo. Nesse dia de hoje que eu estou gravando, a gente já atingiu os 2.300 inscritos e eu estou muito feliz e agradeço demais vocês por isso. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, eu coloquei aqui então os principais tópicos, eu estou com uma colinha aqui no meu notebook, para não esquecer nada. A primeira coisa que a Panini, o pessoal da Panini lá comentou foi o incrível número de 50 mil pedidos de reimpressão. Foram 50 mil votos lá, 50 mil pessoas que chamaram lá, pediram por reimpressões. Vocês percebam o quanto esse número é alto. Quantos de vocês aí foram lá e pediram por essa reimpressão? Porque eu conheço muita gente que nem passou por lá para pedir e mesmo assim alcançou o número de 50 mil. Eu fiquei bastante surpreso com esse número, principalmente porque na parte dos mangás vocês sabem que o One Piece foi o mais pedido, ou seja, teve muito, mas muito voto aí para One Piece. E a gente vai falar sobre o One Piece porque a Panini também falou, mais lá para o final do vídeo. O próximo tópico que eles comentaram é a questão de tiragens. Primeira coisa, eles comunicaram, né, avisaram que a questão das tiragens é mais ou menos aquilo que a gente já conhecia. Alguns mangás mais famosos, mais conhecidos, têm tiragens maiores. Alguns mangás menos conhecidos ou alguma coisa assim mais de nicho, têm tiragens menores. Então, quando acontece de algum título que não era tão esperado vender bem, logo a gente tem um pequeno problema de tiragem, porque eles comunicaram, né, que a questão da tiragem é uma conversa entre o comercial e o marketing. O marketing recomenda, mas quem parece que toma a decisão final é o comercial da Panini. Passando disso, uma coisa que eles comentaram também que é muito interessante e que muita gente pergunta aqui, por que os números no Brasil não são divulgados? Bom, a gente pode agora falar pela Panini, né? Pelo menos a principal editora aqui do país, que é a Panini, ela respondeu, né? Por que não se divulga o número de vendas? E a resposta é clara, é uma decisão da Panini Itália, da matriz, né, que se fala. E como a Panini Brasil é uma filial, ela segue as ordens do seu chefe, do seu dono, né, que é a Panini Itália. Se a regra é não divulgar os números, automaticamente para o Brasil é a mesma coisa. Então eles não podem divulgar número de tiragens, não podem divulgar números de vendas. Então realmente é uma decisão que não passa por eles e sim vem de cima. E aí mais ou menos a gente tem algumas coisas que a gente consegue interpretar também das outras editoras. Porque se a Panini, que é a gigante do mercado, hoje aqui no Brasil não divulga os seus números, pode ser por isso que uma New Pop, uma JBC acabe também não divulgando, né? Para não entrar em conflito, acabar entregando seus números para o seu principal adversário. Então é bem interessante a gente analisar isso. Aqui no Brasil, o único que trabalha assim, pelo que eu lembro, né, um pouquinho sobre os seus números é a editora Pipoca e Nanquim, que é uma editora nova, né? Então eles estão divulgando seus números, o que é muito bacana, né? Quem sabe outras editoras comecem a trabalhar assim. Depois disso, eles comentaram também sobre a demora para reimprimir alguns títulos. Sobre isso aqui, o principal que eles comentaram é sobre a demanda. Às vezes a demanda passa do que se esperava, então tem esse tipo de problema, né? Eles colocaram lá que é uma questão de caso a caso, então alguns volumes podem sumir, alguns títulos podem sumir assim numa sequência.
E sempre são casos a casos que dizem eles que estarão sempre estudando para tentar trazer sempre melhorias para o futuro. Ou seja, meio que desconversaram e não deram nenhuma explicação assim exata do porquê desse sumiço de alguns mangás. Meio que ficou assim, meio que no ar e tal, né? Sem responder. Alguma coisa assim nesse sentido que eles conseguiram explicar pra gente ficar mais ligado é a questão do mangá esgotar em alguns lugares. Por exemplo, alguns mangás, por exemplo, do Naruto Gold. Para eles reimprimirem o Naruto Gold lá do 1 ao 5, que a gente sabe que pelo menos a edição número 1 sumiu bem rápido, a gente já comentou aqui num vídeo anterior, eles precisam ter uma resposta de todos os locais que eles enviaram. Ou seja, eles mandam um pacote para a loja própria deles da Panini, eles mandam um pacote, por exemplo, para a Amazon e daí alguns pacotes para lojas especializadas e para as bancas. Para eles reimprimirem, trazerem novos volumes, isso tem que estar esgotado em todos os lugares. Foi essa a opção que eles deram. Ou seja, se sumiu no site da Panini, se sumiu na Amazon, mas ainda tem muito número ainda nas bancas, eles não podem reimprimir. Porque essas bancas normalmente devolvem para eles volumes e aí sim eles jogam novamente no estoque para vender novamente. Aí depois que acabar isso, eles vão fazer o estudo se merece uma reimpressão ou não. Ou seja, é um trabalho demorado e é o que explica por que muitos números somem rapidamente e demoram para chegar. A gente está vendo aí na Amazon alguns volumes que estão se esgotando apenas na pré-venda, né? O que é bem complicado. O Spy Family 2 e o Jujutsu Kaisen 2 são dois exemplos que sumiram da Amazon em plena pré-venda, ou seja, eles nunca entraram no estoque de fato, daquele tipo que você vai lá, compro e recebe daqui 2 dias. Não chegou nessa parte praticamente. Hoje, quando tiver a gravação desse vídeo, como a Amazon é uma empresa muito dinâmica, que muda dia a dia, pode ser que já esteja no estoque novamente. Mas o que aconteceu foi que nem chegou para o estoque e esses dois títulos que eu comentei já sumiram do catálogo lá da Amazon. Porém, você ainda encontra no site da Panini. Então é meio que uma jogada. Eles têm em alguns lugares e em outros lugares não tem. Então passa um pouco também por nós colecionadores ter que ir atrás, procurar aonde ainda está disponível. Porque eles só podem reimprimir quando isso tudo acabar. Então, aí passando dessa parte do sumiço, eles entraram numa questão, né, sobre a Gráfica São Francisco. O Vini lá do Dois Quadrinhos estava colocando algumas perguntas que ele recebeu, né, para o pessoal lá do marketing responder. E uma dessas perguntas, obviamente, e que muito bom, né, muito legal que o Vini colocou em pauta essa, foi sobre a Gráfica São Francisco, que todos nós já estamos carecas de saber, quase igual eu aqui, né? Estamos carecas de saber que a Gráfica São Francisco continua dando problema ano após ano, edição após edição. Bom, sobre isso, o que eles comentaram? Foram vários comentários em cima disso, não teve assim uma postura tão firme deles, eu não achei que foi uma postura tão firme, ficou meio em cima do muro, mas assim, o nosso lado de colecionador, de fã, a gente sempre quer uma resposta exata, principalmente porque é um problema grave, porque a gente está pagando o mesmo valor numa edição boa como numa edição ruim. Mas a gente também precisa meio que entender, querendo ou não, né, que tem um lado comercial, então eles também não podem chegar a público e detonar um fornecedor deles, né, porque isso fica muito complicado, a relação entre eles. Se a Panini não tem um substituto, fica difícil você meter o pau na Gráfica São Francisco. É mais ou menos isso que foi o ritmo dessa conversa da Gráfica São Francisco. Primeira coisa que eles falaram, a Panini tem muitos títulos por mês. Ela tem um catálogo muito grande e é bom lembrar, obviamente, que não são apenas os nossos mangás, também tem os quadrinhos, tem álbum de figurinha e tem os outros trabalhos que essas gráficas recebem de outras empresas. Então, para eles, eles precisam ter muitos fornecedores, eles precisam trabalhar com várias gráficas, eles não podem, por exemplo, virar refém apenas de uma gráfica, por exemplo, a Pancron ou a outra lá do Demon Slayer, que também é excelente, não estou lembrando o nome agora. Então eles não conseguem jogar todos os seus mangás, todos os seus títulos para uma gráfica apenas, eles precisam dividir em vários fornecedores. Então esse é um dos motivos que eles continuam utilizando a Gráfica São Francisco. O segundo é meio que envolvendo esse primeiro, por que eles não podem abandonar São Francisco simplesmente? Porque as gráficas têm falta de espaço.
ainda mais que nós estamos passando por um período de pandemia, o que é compreensível de você imaginar que essas gráficas também tiveram redução, né, do seu público, do seu público não, né, melhor dizendo, do seu quadro de funcionários. Então essas gráficas também tiveram redução nas suas produções. E eles não conseguem atingir todos os títulos possíveis. Então, as melhores gráficas, digamos assim, que a gente sabe, que é a do Demon Slayer, que é a do Berserker, então elas não conseguem, às vezes, assumir todos esses títulos da Panini. Por isso ela acaba se dividindo em outras. Eles também citaram algumas gráficas que fecharam, como era a da Cunha, acho que é a Cunha Francisquini, se eu não me engano, se tiver errado vocês me corrigem aí nos comentários, que era uma gráfica que trabalhava com mangás e fechou, acabou. Então, novamente, teve que jogar os títulos que eram dessa gráfica para outra, o que acaba complicando. Agora, as soluções que eles apresentaram. Foi a conversa, o diálogo, porque como eles não podem simplesmente cortar a São Francisco como um fornecedor imediatamente, eles precisam manter o diálogo, que é o que eles vêm fazendo. Eles disseram que a parte do marketing não se envolve tanto nisso, que eu acho que é mais para a parte do comercial, que eles apenas ouvem falar o que aconteceu na reunião, e parece que a Panini sempre cobra a São Francisco, e eles recomendaram, vejam bem pessoal, eles mesmos da Panini recomendaram que tudo que venha com problema, que venha com defeito, que a gente reclame, que faça reclamações, vá no site deles, vá nas páginas do Facebook nem tanto, procure voltar mais para o site deles para fazer essas reclamações, que eles disseram que todas essas reclamações são passadas para um determinado setor lá da empresa e através disso é que eles cobram as gráficas. Ou seja, eles apontaram que o caminho está na nossa mão para a gente aumentar aí o número de reclamação para quem está insatisfeito. Se você está insatisfeito, vá atrás e reclame, não fique por isso mesmo. Eu já comecei a reclamar também, um pouco aqui em alguns vídeos e um pouco também no site, né? Para mostrar, né, que a gente merece um bom trabalho. Eu sempre faço questão de mostrar para vocês o horror que é esses volumes que saíram do Neverland. Isso aqui completamente que meio que estragou a minha coleção, né? Dá até um dó você ver que a edição assim tão bonita de um mangá consegue ficar tão feia quando cai na mão de uma gráfica fazendo um mau trabalho. E não é só isso. Não é apenas o diálogo, não é apenas a conversa, porque isso precisa melhorar desse jeito, mas não resolve. E com isso, eles meio que deram uma brecha, não sei se foi proposital ou não, dizendo que eles estão atrás sim de novas gráficas, de novos fornecedores. Então, quem sabe eles possam estar pensando em retirar alguns títulos ou todos os títulos com o passar do tempo para uma nova gráfica ou para alguma das suas fornecedoras atuais. Só que foi bem interessante porque o Vini perguntou, né, mas tem outras gráficas, ninguém está falando para vocês trabalharem apenas com uma, divide entre as outras. E eles meio que desconversaram, não conseguiram dar uma resposta assim final. Uma coisa que eles comentaram também, que é importante para eles como empresa, é conseguir uma gráfica boa e que tenha custos legais, ou seja, aí parte do lucro, né? Pelo jeito, a São Francisco tem um valor bem bacana para eles, porque eles continuam com vários títulos. Se eu não me engano, é a gráfica que tem mais títulos em produção de mangás de todas da Panini. Se alguém tiver esse número aí, eu não consegui chegar nesse número exato, já comenta aí para também dar uma fortalecida aqui nos comentários. Mas acredito eu aí que eles estão tentando achar alguma empresa que faça a mais para tentar assumir o lugar da São Francisco, porque acredito mesmo que eles também estão percebendo essa insatisfação recorrente. É bom usar bem essa palavra. O problema com a São Francisco não é único, ele é recorrente. Ele acontece há muito tempo, com muitos títulos, com muitos volumes. Melhora, piora, melhora, piora. Então não é algo da noite para o dia que vai se resolver, mas também não é de ontem para hoje que começou. Então é bem importante a gente perceber isso. Mas, passando um pouco disso, eles também comentaram algumas coisas boas. Reimpressão de One Piece, está sendo estudado, a gente já viu que foi o mais pedido e está sendo estudado. Eles levantaram bastante tópicos aqui referente às reimpressões, né? Que eles precisam analisar o preço, eles precisam analisar se vai vir com o mesmo preço de capa, que é praticamente impossível, a qualidade do material, se vai vir na mesma ou não, se o mangá está em andamento ou se ele já está concluído, porque precisa conversar também com o Japão, né? Então são alguns pontos que eles levantaram. Referente ao One Piece, o que eles comentaram aqui? Que isso é um estudo que não parte apenas do marketing, é uma conversa entre marketing, editorial,
comercial e o licenciante. Então é uma conversa aí de 4 poderes, 4, digamos assim, pessoas que estão lidando com isso ao mesmo tempo. E com isso vem os problemas e também as soluções. O problema de One Piece número 1 é a quantidade de volumes, são muitos volumes, nós estamos no número 96 aqui no Brasil. Eles estão estudando qual vai ser a melhor maneira, se é reimprimir do mesmo jeito. Pelo que eles comentaram, a melhor forma mais prática de conseguir isso seria do mesmo jeito, com o mesmo papel jornal. Só que eles estão tentando ao mesmo tempo melhorar a qualidade do mangá, né? Vamos esquecer o que aconteceu com o Naruto Gold, né? Porque acho que eles esqueceram dessa conversa de melhorar com o Naruto Gold, porque a gente sabe os problemas que está passando. Mas com One Piece, a ideia é melhorar o material, então sair do papel jornal, talvez para o offset. Mas eles também estão estudando como que vai ser isso ao público. Eles comentaram sim da possibilidade de um 2 em 1, como foi feito com Vinland Saga, e que pelo que eles falaram, né, pelos estudos que eles fizeram, decidiram pelo 2 em 1 em Vinland e foi um sucesso, está sendo um sucesso pelos comentários que eles falaram. Mas eles não cravaram, não deram nenhum tipo de pista, não conseguiram assim dar nenhuma diquinha se vai ser 2 em 1, se vai ser uma nova impressão, se vai ser nova impressão em papel jornal, se vai ser nova impressão em offset. Não cravaram nada, ficou em aberto, então cuidado com as fake news aí, que tem gente já comemorando que vai voltar, que é edição assim, edição tal. Não, tudo sendo estudado. Aí eles comentaram também sobre os atrasos na Amazon. Os problemas do atraso na Amazon, eles não conseguiram dizer ao certo o que acontece. O que eles disseram é que assim, a Panini trabalha de uma maneira. Ela tem o seu mangazinho aqui, mensal, o checklist, digamos agora, do mês de novembro. Então tem todos aqueles títulos de novembro, né? E vai para as bancas, vai para a loja da Panini, vai para as especializadas e vai para a Amazon. E eles disseram que oferecem isso mais ou menos aí 2 meses antes do lançamento. Ou seja, nós estamos em novembro, os lançamentos deste mês são oferecidos, digamos lá, se a Amazon quer pegar 1.000, se a Amazon quer pegar 1.500 desse título, ou a loja especializada quer pegar 200, quer pegar 300. Isso é feito com cerca de 2 meses, pelo que eles comentaram com antecedência. Ou seja, nós estamos em novembro, isso que está saindo agora em novembro na Amazon foi oferecido para eles em outubro, setembro. Então foi em setembro que a Amazon fechou a compra desses volumes que foram pro checklist de novembro, que estão chegando agora. Ou seja, se tem um boom de vendas, como é o caso do Spy Family, a Amazon realmente não consegue lidar com isso, porque se ela encomendou 2.000 volumes em setembro e agora em novembro que saiu a venda, os 2.000 foram esgotados rapidinho, para eles conseguirem comprar mais, eles precisam passar por aquele processo que eu falei no começo do vídeo, que a Panini tem o seu estoque, eles precisam recolher das bancas, recolher das especializadas o que sobrou, para repassar para uma nova compra para a Amazon, porque eles disseram que eles só oferecem uma vez antes desse lançamento. Se a Amazon quiser comprar mais depois, é uma nova renegociação. Interessantíssimo que eles comentaram também as porcentagens de desconto. Eles falaram que varia de 30% a 50% e existiram casos também de 70% de desconto para essas gigantes. Ou seja, vocês já pararam para imaginar que um mangá aí de R$20 com 70% de desconto é como se a Amazon comprasse ele a R$7 por aí, R$7, R$8, que eu também não estou muito bem da matemática aqui. Mas com 70% de desconto no mangá de 20 reais, a Amazon compra ele por menos de 7. Então é mais ou menos compreensível os super preços que eles fazem às vezes, né? Os super desconto que eles dão, se eles conseguem comprar nessa quantidade. E a gente sabe como funciona mais ou menos o mercado. Quanto mais você compra, maior é a sua taxa de desconto, porque quanto mais você encomenda da gráfica, maior também é o desconto na gráfica. Então, pelo que a gente já conseguiu captar dessa entrevista, o que fica muito interessante é isso. Se a Panini vende para as lojas, como a Amazon, as especializadas, as bancas, com antecedência, com pedidos de antecedência, mais ou menos a gente sabe então que ela produz, ela encomenda da gráfica mais ou menos baseado no que ela imagina vender. Você tira lá, se a Amazon pediu 2.000, 10 lojas especializadas pediram mais 2.000, mais para bancas, mais para a loja da Panini, ela já tem mais ou menos garantido aí 6.000 mangás, né, volumes desse título específico. E agora você para imaginar, realmente a gente começa a compreender
digo bem, compreender, não justificar alguns problemas de você manter uma gráfica que não entrega um trabalho 100%, porque se você tem mais de 20, 30 mangás saindo por mês, né? Não chega acho que 30, mas pelo menos uns 20 títulos por mês a Panini Mangás produz. Cada um aí com tiragens de 5, 8 mil, são mais de 100 mil mangás por mês produzidos nessas gráficas. Então é realmente interessante ver por que ela necessita de várias, né? Mas claro, isso não é uma justificativa para justificar os erros da Gráfica São Francisco. Mas eles colocaram também a questão da Amazon estar demorando para entregar. A gente sabe que está tendo uma demora a pré-venda da Amazon, que anda atrasando muito nesses últimos meses e vocês já devem ter reparado. Eles comentaram que isso foge deles, isso é um problema, algo que está acontecendo na Amazon, e disseram que vão perguntar diretamente para a Amazon na próxima reunião aí das empresas o porquê que está demorando para chegar as pré-vendas para as pessoas, né? Porque eles estão demorando para liberar as pré-vendas lá. Foi isso que eles disseram. Mas eu já começo assim, por essa entrevista, tudo que eu captei, começar assim, a ter algumas desconfianças desse modo de trabalho da Panini, porque por esses descontos serem extremamente altos que eles dão para a Amazon, para as lojas especializadas, começa sim a fazer sentido chegar mais cedo na loja deles, porque afinal de contas eles não têm esse prejuízo, digamos assim, né, de você dar desconto para uma loja especializada, para uma Amazon, se você vende diretamente do seu site. Você tem o custo do site, você tem o custo do estoque, beleza, mas isso você já teria novamente, você já teria, né, de qualquer forma isso. Então você vender direto do seu site, a Panini vive com desconto lá, 20%, 25%, frete grátis também agora a partir de R$100. Então é bem importante a gente meio que também pensar que isso também pode ser uma jogada da Panini e eles não querem trazer a público. E para finalizar o vídeo, a notícia mais legal que eles falaram nos minutos finais. Está sendo estudado sim, e provavelmente em 2021 nós teremos um canal da Panini no YouTube voltado para os seus mangás e quadrinhos, ou seja, voltaremos a ter comunicação direta com o público, informações semanais, quem sabe, né? Eles não falaram se vai ser semanal, se vai ser quinzenal, mas vamos ter novamente ações no YouTube da Panini. Isso é muito legal da parte deles, mostra que a comunicação realmente eles pretendem melhorar. E eles também falaram que aquele comunicado no Instagram, que tinha a caixinha de perguntas para as pessoas deixarem suas perguntas, eles vão fazer, parece que um vídeo respondendo alguma delas. Isso é muito legal porque até o momento, já passou aí mais de uma semana, meio que ficou por isso mesmo aquelas perguntas, porque eles não responderam em lugar nenhum. Sinal que eles vão responder em algum lugar. Então, eu espero que vocês tenham curtido esse resumo de tudo que a Panini comentou nessa última live aí do Dois Quadrinhos. E se você gostou, já deixa o like fortalecedor aqui pra gente e nos vemos no próximo vídeo.